não tinha nenhuma representação de um buraco negro tão fidedigna como o Gargantua. Tá? Então aquele dia, esse disco aí, né, de matéria girando em volta de uma esfera escura, né, com a luz se curvando por cima, por baixo, formando aquele halo, tudo isso não é invenção, não. É a relatividade aí prevendo o que aconteceu. Aí tem uma outra coisa muito interessante aqui para falar para vocês. Quando a equipe do Kip Thorne, de cientistas, eles simularam o buraco negro, vocês estão vendo o buraco negro aqui, né? O buraco negro, na verdade, um lado dele é mais apagado do que o outro. Olha que interessante que aconteceu. Aí o Nolan chegou e falou assim: cara, isso aqui no cinema não vai ficar legal. Vamos colocar ele inteirão assim. Isso é uma mudança que o Nolan fez. Quando veio a foto do buraco negro em 2019, como que era a foto? Era igualzinho a simulação que o Kip Thorne tinha feito. Ele era mais apagadinho de um lado e mais brilhante do outro. Então, para você ver como que, mesmo, né, estando errado, ele estava mais certo do que quando estava certo. Ai, ai. O que acontece um buraco negro é isso, né? Quando a luz passa perto de um buraco negro, a gravidade é tão forte, que ela curva o próprio espaço. Por isso que a gente vê o disco de matéria, né? O disco de acreção parecendo passar um por cima e outro por baixo do buraco negro, né? Então tipo dessa ilusão de ótica aí, que é a luz, na verdade, vindo lá de trás. A gravidade ela entorta tanto que a luz que está aqui atrás ela vem para frente e a gente vê essa 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 representação aí. E o mais legal é isso, né? É que é a realidade. Tá aí, né, a parte que eu falei, né, que a equipe decidiu omitir algumas coisas, né? O lado do disco deveria parecer muito mais brilhante do que o outro, né, por causa do efeito Doppler. Só que o Nolan resolveu colocar tudo brilhante, tá? Falou que ia ficar mais bonito no filme. Então, né, o Gargantua do filme é um buraco negro um pouco embelezado. Aliás, tem uma outra coisa muito legal aqui para falar do Gargantua. O Kip Thorne, esse cara aí, ele escreveu um livro muitos anos antes, né? Muitos anos antes do filme. E agora o livro vai chamar, como que chamava o livro, cara? Oh, caramba. Acho que é Rugas do Tempo, Time Warps, um negócio assim. Ele escreveu um livro, tá? O Kip Thorne escreveu um livro, vou achar aqui o nome do livro para vocês. Por que eu quero falar nisso? Que eu tenho esse livro. É que agora eu confundi aqui o nome. Eu tenho esse livro. E nesse livro, aqui ó, Black Holes, o livro chama-se Black Holes e Time Warps. Ou seja, buracos negros, né, e torções, coisas do tipo no tempo. E na introdução deste livro do Kip Thorne, ele conta a história de um buraco negro. Sabe como que chama um buraco negro no livro? Gargantua. Então esse Gargantua, esse nome aí, não é que ele foi criado por Interestelar, não. Ele já vem de muito e muito tempo, tá? De muito e muito tempo. Beleza? Como eu falei para vocês, né, a primeira foto, né, de um buraco negro que a gente teve foi em 2019. Ou seja, quando o Gargantua saiu, ele foi a melhor imagem de um buraco negro. E quando sai a foto em 2019, aconteceu o seguinte: a foto era muito parecida com o Gargantua. Ou seja, tudo que eles fizeram para o filme estava muito certinho. A foto do buraco negro é da galáxia M87. Ela foi feita por um projeto gigantesco chamado EHT, que é o Event Horizon Telescope, tá? E a M87 está a 50 milhões de anos-luz de distância e o buraco negro no seu centro tem 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. É um dos buracos negros mais estudados da história da M87. Ele tem um jato gigantesco assim e é uma coisa assim realmente muito legal. E quando saiu a foto, né, todo mundo viu como o Gargantua aparecia com a foto, tá? Uma esfera escura no meio, circulada por um anel de luz brilhante, beleza? O próprio Kip Thorne comentou que foi maravilhoso ver a sombra quase circular do buraco negro e que não há dúvida de que aquilo é mesmo um buraco negro do centro da M87, sem nenhum sinal de desvio da relatividade geral. Tá? Pensa no tamanho disso, né? Você tem um filme de Hollywood 5 anos antes mostrando pra gente
o que é um buraco negro, como que ele apareceria sem a gente ter ideia de como que era. Então, essa é o tipo de coisa, né, que acontece às vezes, né? Será que é só esse filme que é profético? Tem vários filmes que são proféticos. Será que esse aqui foi? Tá aí, né? Não foi tanto, né? Porque eles usaram as equações do Einstein e as equações do Einstein se provaram funcionar na realidade, tá? Agora, uma das cenas mais impressionantes do filme, uma das mais corretas também, cientificamente. A teoria da relatividade do Albert Einstein, né, diz uma coisa contraintuitiva, que o tempo não é absoluto, tá? O que quer dizer isso? Que ele passa de forma diferente dependendo de como é a atuação da gravidade, ou seja, ele depende da gravidade, beleza? Quanto mais forte for a atração gravitacional que algum objeto está sofrendo, o tempo ali para ele passa mais devagar, tá? Isso se chama dilatação gravitacional do tempo, beleza? E não é teoria, isso aí é medido, né? Então, por exemplo, satélite GPS, a gente precisa corrigir eles direto com as equações do Einstein por conta dessa dilatação. Senão, a gente coloca para ele mandar a gente para o Rio de Janeiro e ele manda a gente para Porto Alegre, entendeu? Então, isso tem que fazer, tá? Então, esse pouquinho de tempo ali que é diferente já causa um grande problema no GPS. Sem essa correção aí ia dar problemas gigantescos. No filme, o planeta de Miller orbita muito perto do Gargantua. E a gravidade do buraco negro ali, ela deforma tanto essa estrutura do espaço-tempo, mas tanto, que para cada hora no planeta de Miller passam 7 anos aqui na Terra. Tá? Aí é o seguinte, como que eu vou explicar isso para vocês? O jeito mais fácil de explicar isso é o seguinte, se você pegar um tecido e fazer umas linhazinhas nele assim, tudo certinho as linhas, tá? Todos quadradinho, né? Tudo quadriculado. E você colocar um peso aqui no meio dele que estica, você vai ver que sem você mudar o tamanho da linha, a linha vai ficar esticada. E se cada linha fosse uma unidade de tempo, você vai ver que aquela esticada vai fazer com que você demorasse mais tempo para sair de um ponto até outro ponto daquela linha esticada. Então isso é a dilatação do tempo, tá? É bem fácil de entender visualmente, matematicamente é terrível, tá? Mas visualmente você entende muito bem o que acontece. Então é isso. Outra coisa, né, que o filme acertou também é o seguinte: será que pode ter planeta ao redor de buraco negro? Pode. São os planets, são os black hole planets. Isso aí também é uma coisa que é da realidade. E aí você deve estar perguntando, como que um planeta orbita um buraco negro? Simples, cara, ele está fora do horizonte de eventos. As coisas só se complicam no buraco negro quando você atravessa o horizonte de eventos. Atravessou o horizonte de eventos, não tem mais volta. Ficou fora do horizonte de eventos, tá tudo bem. E é isso que acontece no Interestelar. Lá no planeta de Miller, né, que nós estamos falando, o Cooper lá e a equipe deles, né, que eles estão viajando, eles passam só 3 horinhas e 17 minutos ali. Eles só passam 3 horas e 17 minutos no planeta. Mas quando eles voltam para a nave, eles descobrem que 23 anos, 4 meses e 8 dias se passaram lá fora. E aí é muito interessante o que vai acontecer. Na verdade, você tem, nesse momento do filme, você tem 3 tempos acontecendo. Você tem eles que estavam no planeta de Miller, quando eles voltam para a nave, eles encontram aquele negão de cabelo branco, ou seja, o tempo passou para ele, e na Terra passou diferente ainda, tá? E aí quando o Cooper abre a mensagem ali de vídeo, é que ele vai ver ali a filha dele, a Murphy, né? Ele vai ver a filha dele, a Murphy. E aí ele vê que os filhos dele não é mais criança, porque ele deixou os 2 filhos criança aqui na Terra. Quando ele chega lá, passa esse tempo todo, ele vê que eles já são adultos e ele perdeu não só a infância, como a adolescência e tudo mais. Tá? Então, é assim, é realmente chocante quando ele tem que a realidade, né, cai no colo dele mesmo, vendo, né, como que a gravidade realmente faz o tempo passar mais devagar. Tá? Só
a relatividade poderia ter feito isso e o filme usa isso como uma arma realmente genial, tá? Então, é muito interessante mesmo tudo isso. Quando eles estão viajando no buraco de minhoca, o cara lá explica pra ele, né? É aí que o pessoal fala, o Nolan dá muita aulinha, tal, não sei o quê. O cara explica a viagem que eles vão fazer e tudo mais. E o que mais que tem aí nessa parte aí legal da gente falar? Acho que é isso, né?